Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje, com muita alegria, farei uma breve apresentação desta revista que será estudada no primeiro trimestre de 2024. O tema geral é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O comentarista do trimestre é um dos melhores que temos na CPAD. Pastor José Gonçalves, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí, mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CPAD e membro da Comissão Apologética da CGADB. O nosso roteiro será bem resumido, porém muito abrangente. Vamos falar sobre objetivos e características da lição, daremos aqui algumas dicas de materiais complementares e, por fim, nós faremos uma breve exposição de princípios pedagógicos específicos para esta revista. Vamos lá, o nosso slide ficou assim, lembrando que os alunos da ferramenta EBD receberão esse slide, caso queiram passar ele aí nas suas escolas dominicais, ok? Vai estar disponível na descrição deste vídeo, não só o slide, mas também um arquivo em PDF. Pois bem, vamos lá. Aí está a capa da lição, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Eu escrevi essa breve introdução a partir de informações que extraí da revista e do livro da lição. Veja o que diz. Vivemos em um tempo em que as pessoas dizem admirar e gostar de Jesus, mas não da igreja. Isso te soa um pouco familiar, não é? A gente vê muito isso no tempo em que estamos vivendo. O número de desigrejados tem aumentado de forma assustadora, principalmente pelo crescimento das redes sociais. Seitas e heresias surgem a todo instante. Esse é o contexto atual. No entanto, a Igreja de Cristo segue triunfante. Afinal de contas, as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Jesus. E é justamente dentro desse cenário, dentro desse contexto, que estudaremos uma revista cujo tema geral, já falei aqui, vou apenas repetir, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. É importante entendermos uma doutrina chamada eclesiologia, estudar a doutrina da igreja. Isso nos dá convicção, nos dá discernimento, nos edifica e amplia a nossa visão sobre o conceito de igreja, do que é de fato ser igreja, quais são os propósitos e qual é a missão da igreja no mundo. Vamos lá. Sobre as características e objetivos da lição. A respeito disso aqui, eu quero utilizar as palavras do próprio comentarista do trimestre, que diz o seguinte: esta lição é um estudo sobre a igreja e a sua natureza, a partir da perspectiva da teologia sistemática. Então, preste bem atenção, porque o comentarista aqui ele está lhe dando um norte. Ele vai estudar essa doutrina chamada eclesiologia dentro de uma perspectiva da teologia sistemática. Sabemos que dentro da teologia sistemática nós temos ali mais ou menos 10 doutrinas, né? A doutrina de Deus, que é a teologia propriamente dita, ou alguns chamam de teontologia. Nós temos ali cristologia, hamartiologia, pneumatologia, escatologia, antropologia, e uma dessas doutrinas é a eclesiologia. E aqui você já recebe uma deixa aqui, o autor já lhe dá uma deixa aqui, né? Se utilize de teologias sistemáticas, compre boas teologias sistemáticas e estude principalmente ali a parte de eclesiologia. Não é, portanto, um trabalho de natureza apologética. O seu enfoque será doutrinário. Essa é a característica do trimestre. Ele é teológico doutrinário. Sobre os objetivos propostos pelo autor, ele diz o seguinte: estamos interessados em apresentar uma eclesiologia a partir da revelação bíblica. Então, de onde ele vai extrair os fundamentos da eclesiologia, da doutrina da igreja? Da Bíblia Sagrada. Não é da filosofia, não é do coração humano, mas da Bíblia. Os princípios que norteiam a igreja, que definem a igreja, não vêm da mídia, não vêm de nenhum guru, não é? Vem da Bíblia Sagrada.
Então ele vai olhar para a revelação bíblica e também vai olhar para a história. Para que tal fim seja alcançado, o livro, ou melhor, a lição foi dividida em 3 capítulos. Eu coloquei aí o livro, mas pode também ter como sinônimo aí a lição, porque a lição é um resumo do livro. Vamos lá. Na lição de número 1, abordaremos a questão relacionada à origem da igreja. Mostraremos que a igreja foi idealizada por Deus e, como tal, sempre fez parte de seu projeto para a humanidade. Não foi algo criado de improviso e de última hora. Então, desde a eternidade passada, muito antes do Antigo Testamento ser escrito, muito antes das palavras de Gênesis 1 e 1 serem ditas, a igreja já era uma realidade na mente de Deus. A lição de número 2, exporemos as imagens que retratam a igreja. Essas imagens acabam revelando que a igreja é na sua essência e natureza. Eu já li essa lição aqui e ela está perfeita, irmãos. Essa lição de número 2 vai ser uma lição maravilhosa. Lição de número 3, discorreremos especificamente sobre a natureza da igreja e apresentaremos seu aspecto visível e invisível, local e universal. Então você vai ver que o comentarista ele está mostrando os vários aspectos, as várias características da Igreja de Jesus. Lição de número 4, mostraremos a relação que há entre o reino de Deus e a igreja. Destacaremos a importância da igreja, pontuando, contudo, que ela não é o reino, mas que faz parte dele. Lição também importante. Lição de número 5. Detalharemos a respeito do que se constitui a missão da igreja, tomando os textos da Grande Comissão e a narrativa da igreja primitiva como uma comunidade de crentes e, assim, exporemos a sublime missão da qual a igreja faz parte. Lição de número 6 e 7. É uma lição aí que um assunto está muito ligado ao outro. Será abordado aqui nessas lições as questões relacionadas à igreja como organismo e organização e o seu ministério local, respectivamente. Dessa forma, abordaremos a igreja no seu aspecto funcional e institucional. A igreja é um organismo, mas também uma organização, porque tem gente que prega contra a organização. Não, esse negócio de instituição, de templo, de organização ministerial, não, isso aí é invenção do homem. É mesmo? Né? Será mesmo? Então nós vamos olhar para a Bíblia e vamos achar fundamentação, para dizer que a igreja é um organismo e uma organização. Lição de número 8, faremos uma exposição sobre a disciplina na igreja. Mostraremos que uma igreja sem disciplina é fraca e sem autoridade. Essa lição aqui é fundamental para o tempo em que vivemos, tendo em vista que em muitos lugares a disciplina já não existe mais. O pecado já não é mais tratado. O pecado ele é aceito. O pecado é abraçado, não é mais tratado. Lição de número 9 e 10. Essas 2 lições aqui serão fantásticas. Discorreremos sobre as ordenanças da igreja. Presta atenção, ordenança. O batismo e a ceia. Mostraremos que essas ordenanças não são sacramentos e que, portanto, não têm poderes mágicos. Lição de número 11. Trataremos sobre o culto na igreja, enfocando a sua natureza e propósito. Lição de número 12. Trataremos sobre o papel da pregação na igreja, destacaremos a grande importância que tem o ministério da palavra para a edificação da igreja. E, por fim, esta lição só tem 13 aulas. A passada nós tivemos 14, essa tem 13. Por fim, focaremos na necessidade do poder de Deus para que a igreja cumpra a sua missão. Portanto, enfatizaremos a necessidade do revestimento de poder na vida do crente e da igreja. A igreja precisa de poder, poder que vem do alto. Nós queremos fazer a indicação de alguns materiais complementares. Você viu aí meio que um resumo de todas as 13 lições, objetivos e características do trimestre. Agora vamos aos materiais complementares. Primeiro material complementar é a ferramenta EBD. É o material mais completo e com o preço mais acessível que você pode adquirir. Dentro da ferramenta EBD, você vai encontrar subsídios, slides, material de marketing e divulgação, dinâmicas de grupo, fluxograma e infográficos. Preste muita atenção. Além de tudo isso aqui, vai ter
cursos de capacitação voltados para os professores, adjuntos, secretários, superintendentes da escola dominical. Dentro da ferramenta EBD você vai encontrar material complementar. Inclusive, no momento em que estou gravando este vídeo, ainda é cedo, viu? Nós estamos aí dia 19 de dezembro, é o momento que eu estou gravando esse vídeo. E eu já estou subindo lá para a plataforma da ferramenta EBD, escute, já estou subindo um material complementar sobre o tema geral da revista. Então é importante que você, que já é aluno da ferramenta EBD, fique ligado. Preste muita atenção em tudo que postamos semanalmente de forma exclusiva para vocês. Os irmãos que estão assistindo esse vídeo por meio do YouTube e ainda não são alunos assinantes, saiba que isso aqui é o melhor e maior investimento que você pode fazer. Ser um aluno da ferramenta EBD. Quando você vê o preço, você vai ver que é preço de um livro. Preço de um livro. E durante um ano, você vai receber materiais semanalmente para ter uma escola dominical abençoada. Então, é o primeiro material de apoio que eu indico, né? E diga-se de passagem, que material é a ferramenta EBD. Vamos lá. Esse livro aqui, do Greg Allison, Eclesiologia, uma teologia para peregrinos estrangeiros, é uma indicação do pastor José Gonçalves. Quando eu vi a lição, vi que o pastor é um amante dos livros. O pastor José Gonçalves é um amante dos livros. Se você der uma olhada na biblioteca dele, você fica de queixo caído. Eu acho que é uma das maiores do Brasil, né? Bibliotecas pessoais, eu acho que é uma das maiores do Brasil. E o pastor tem livros lá que ninguém tem. É uma coisa incrível. Então ele é alguém que gosta de ler, é o comentarista da lição, é talvez uma das maiores, aliás, é uma das maiores autoridades hoje que nós temos no meio pentecostal aqui no Brasil, e ele fez a indicação desse material aqui. Então, se tem um material também que você precisa ler, um livro que você precisa comprar, seja esse aqui. Não é? Eclesiologia, uma teologia para peregrinos, publicado pela Vida Nova. Vamos lá. Outro material que eu gostaria de indicar para vocês é essa teologia para pentecostais, uma teologia sistemática expandida, do Walter Brunelli. É um investimento mais alto, só que vale a pena, né? Vai lhe ajudar neste trimestre e em trimestres afins, até também em seu estudo particular. Eu dei uma olhada na parte de eclesiologia, que acho que, salvo engano, eu tenho aqui, é o volume de número 4. A parte de eclesiologia está no volume 4. E ela abrange todos os pontos da lição. Então, eu indico essa obra aqui, tenho certeza que ela vai abençoar a sua vida. Editora Central Gospel. Eu coloquei aqui mais um livro, na verdade mais dois, né? Eu vou indicar, esse aqui é uma leitura mais rápida. Essa leitura aqui vai lhe dar fundamentos para você entender qual é o contexto que a igreja vive hoje. Então você entende o contexto da igreja e a partir desse contexto você começa a estudar a natureza, você começa a estudar a origem e a vocação da igreja. Mas é importante entender o contexto. 12 desafios que as igrejas enfrentam, publicado pela Vida Nova, do Mark Dever. Temos aqui o último, esse aqui é um clássico, né, do Myers Pillman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. É um clássico, é um livro de entrada. Ele tem uma parte de eclesiologia ali bem tímida, mas vai lhe ajudar bastante em termos de consolidação de sua fé, em termos para os mais experientes, em termos de revisão. Esse livro aqui ele é simplesmente fantástico. Não é? Esse livro é um best-seller, o livro do Myers Pillman. Então, essas são as obras que eu indico a vocês para leitura complementar neste próximo trimestre. É bem verdade que esta lista não é uma lista completa. À medida em que formos expondo aqui cada aula, havendo a necessidade, eu vou apresentar a vocês mais livros, ok? Agora, em nossa parte final, eu quero trazer algumas orientações pedagógicas que são bem específicas para o trimestre. A primeira delas é a seguinte: não use, aqui eu estou falando com os professores, ok? Não use nenhuma das 13 lições para falar mal da igreja e da liderança local. Existem professores que ministram a partir de um desgosto, ensinam a partir de um coração incontente.
Aí toda lição que ele ministra, toda lição ele encontra uma brecha para dizer, porque aqui o pastor, porque aqui o presbítero, é porque eu acho que a igreja deveria, porque eu acho... E com isso, amigo, você não está edificando sua classe. Você está desenvolvendo um espírito de rebelião. Você tá desenvolvendo um sentimento ali ruim em relação à igreja. Quando você faz isso, você tá se colocando num pedestal acima de todo mundo. Porque eu estou certo, porque eu tenho uma visão e os demais estão errados. Não faça isso. Não use as lições para falar mal da igreja, certo? Vamos lá. Em segundo lugar, não permita que a classe seja inflamada por alunos feridos ou rebeldes e todos percam o foco do assunto a ser estudado. Por que eu estou falando isso aqui? Porque isso aqui é comum nas escolas dominicais. O professor está ministrando e quando o tema geralmente é alguma coisa relacionada ao convívio de igreja, tem sempre alguém ali que está ferido, né? Tudo que ele fala pela ferida. Não é? Ele tem a ferida ali, a ferida está aberta e ele só fala através da ferida. E ele inflama às vezes a classe, leva o assunto para uma direção que não tem nada que ver. E o professor segue a onda do aluno, né? Segue o fluxo, segue a direção que o aluno dá. Não faça isso, você é o professor da classe. Então, a direção da aula está aqui na sua mão. Está na sua mão. Se não tem correlação com a lição, descarte. E principalmente quando o intuito é gerar polêmica. Querido, querida. Depois da aula, esse assunto aí eu estou aberto a conversar com você. Agora, durante o tempo que temos em classe, vamos falar sobre o assunto da lição? Não seria bom assim? Não é bom assim? Então, vamos prosseguir. Terceira orientação específica. Essa daqui, meu Deus. Não fique falando de sua vida ou repetindo histórias enfadonhas. Ensine a lição. Muitos alunos deixam de frequentar a escola dominical porque o professor, quando chega em classe, lê a lição e fala dele. Lê a lição e fala dele. Por que isso? Por que isso? Ou então jornal, ou então aquilo outro. Mas não se prende ao assunto da lição. Né? Fica contando história enfadona, história interminável. Quando no final das contas, os alunos saem dizendo, eu não aprendi nada. Não absorvi nada. Hoje a escola dominical foi só história. Não, filhão, fala a Bíblia. Entendeu? Fala a Bíblia, fala a lição. A lição já tem um norte aqui, para você não se perder. Último conselho pedagógico que nós queremos dar a respeito desta lição específica é estude, estude, estude. Eu gosto muito dos comentários ou das lições comentadas pelo pastor José Gonçalves, porque sempre ele nos incentiva a estudar cada lição. As lições não seguem um ciclo repetitivo, né? O pastor ele tem uma linha de raciocínio muito interessante e quando a gente começa a ler o que ele escreveu, a gente vai percebendo a necessidade de pesquisar. Né? Eita, ele deu essa informação aqui, eu preciso expandir esse pensamento, eu preciso expandir esse outro pensamento aqui. E o estudo da escola dominical não se reserva ao domingo de manhã, ao sábado de noite, ele deve ser diário. Todos os dias você deve fazer o compromisso de se envolver com o tema da lição. E novamente eu repito, dentro da ferramenta EBD, eu não citei lá quando falei sobre ela, mas nós temos ali as reflexões diárias, as leituras diárias. E sempre, em cada leitura diária, nós entregamos ao professor uma reflexão daquele texto. Quando ele repassa essa reflexão para os alunos não só se envolvem na escola dominical diariamente, mas o próprio professor também. Então você tem aí nas suas mãos um recurso extraordinário, certo? Meus irmãos, essa é a nossa abordagem geral. Eu espero que esse primeiro trimestre de 2024 seja marcante e a sua vida seja impactada e edificada pelo ensino da palavra de Deus. Deus abençoe e não se esqueça, abra a jaula.